Com grande alegria, o Cappuccino Cast já está na sua segunda temporada. E hoje, eu, Frei David e Frei Capuchinho, com grande alegria quero receber um grande amigo, uma pessoa muito especial, que também ama São Francisco de Assis e não é Frei Capuchinho, mas com certeza vai nos conceder também algumas informações, algumas palavras, frases, pensamentos que nos vão fazer refletir. Seja bem-vindo ao Cappuccino Cast com o episódio de hoje, Francisco de Assis, um santo de todos. E quero, com grande alegria, receber Marcelo Medeiros. Paz e bem. Paz e bem, Frei, obrigado por me convidar para estar aqui com o senhor. Não sei se estou à altura para falar de São Francisco de Assis, apenas da minha devoção e da minha admiração, da inspiração que ele levou para minha família, para o meu lar, para minha casa. Desde quando eu era criança, assim, muito pequena, eu lembro muito de ter vivido São Francisco de Assis e os ensinamentos na minha casa. Pelo pouco que eu te conheço, já percebi que tu és um grande admirador de São Francisco. Mas para o nosso querido telespectador, nosso ouvinte também, saber um pouquinho quem é o Marcelo Medeiros. Eu sou um amante do rádio, das comunicações. Eu sou um homem intenso, eu vivo intensamente, seguindo todas as regras, todos os preceitos da Igreja Católica. Eu sou um homem de paz, de bem, e o meu coração é adorador. Eu passo isso para as minhas filhas, tenho 3 filhas, vivo num ambiente de paz, de tranquilidade. A paz de espírito de forma geral, Frei. Eu comecei no rádio muito cedo, muito jovem. Aos 13 anos, eu me encantei pelo veículo rádio. E então eu consegui começar no rádio antes mesmo de qualquer tipo de iniciação ou de estudo. Então, naquela emissora que comecei, eu lavava discos de vinil. Só que eu ficava numa sala lavando os discos e olhando o apresentador. Eu falei, não, eu quero falar naquele microfone. E então eu comecei a construir minha trajetória desde os 13 anos e lá se vão 40 anos. Estudei muito, hoje eu sou educador, eu dou aula, eu aprendo, eu sou curioso e, acima de tudo, eu sou uma pessoa que sempre procura olhar nos olhos todos os dias, nos meus olhos primeiramente, e agradecer a Deus por ter devolvido a minha alma após o sono. Obrigado, Deus, por ter devolvido a minha alma, porque ao Senhor tenho eu alguma importância. Então eu vou fazer valer esse dia de forma mais bondosa possível, diante de todos os erros que nós não sabemos às vezes estar cometendo. Mas esse é o meu propósito. É como no empreendedorismo. O propósito vem antes da estratégia, da missão, de qualquer empresa. Perfeito. E é esse o ponto que eu quero iniciar falando de Francisco de Assis, tomando esse belo cappuccino. Francisco de Assis tinha também uma mentalidade de empreendedor, pois o primeiro propósito dele foi buscar saber qual a vontade de Deus na sua vida. E com o tempo ele foi compreendendo, e para dizer na verdade, somente lá no seu leito de morte é que ele teve a consciência, poxa, era esse mesmo o caminho. E a nossa vida, iniciando por um propósito, sempre é cheio de incertezas. Mas o propósito, ele continua se é verdadeiro. Para você, Marcelo, o que faz um propósito valer a pena de não desistir por ele? É o amor. Monte Castelo. Sem amor, eu nada seria. É só o amor. Só o amor que move o propósito. Tem essa poesia musicada, também com inspiração franciscana, cantada por grandes artistas internacionais, no Brasil conhecida na voz de Renato Russo,
que é Monte Castelo. O padre Reginaldo Manzotti gravou essa música também. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E essa é uma frase muito, muito íntima. Como sou curioso e um pensador em excesso, eu gosto de dissecar as palavras, de conhecer as palavras na intimidade. E essa música que é o Sem Amor Eu Nada Seria. O amor é uma palavra que vai além de um gostar, porque quando realmente você se depara com algo que vai além de um sentimento e que é a razão de uma existência, de um sonho, de um projeto, tudo vale a pena por aquilo. E com certeza Francisco de Assis foi um homem apaixonado, e nós dizemos, Marcelo, que ele foi apaixonado por um amor que ainda não é amado. É uma frase dele. O amor ainda não é amado. E esse amor é a causa, a raiz, a motriz de todo o sonho de Francisco de Assis, que se chama Jesus Cristo. Esse amor não amado é o amor que ainda não tivemos a graça de conhecer. Mencionado na frase de São Francisco, e analisando assim com muito mais espiritualidade, que é esse amor que nós buscamos, né, Frei? É o amor que nós buscamos para encontrar Jesus, para encontrar por meio de instrumentos espirituais, por meio de religiosos como o Senhor, que são o nosso ponto de conexão com Deus. E essa busca, ela deve ser, sim, incansável e interminável. Isso fará umas pessoas melhores, outras mais descrentes, mas é nossa obrigação, enquanto o discernimento da igreja, enquanto nossa fé católica, dizer para as pessoas que ainda não experimentaram o primeiro passo desse amor, que é a aceitação, dizer: experimente o amor de Jesus Cristo. E quanto a esta palavrinha conhecer, até mesmo na comunicação, no rádio, fácil é de termos teorias, de termos filosofias, e isso ficar muito preso na mente, na razão, na consciência, e não ir além, aonde realmente vai despontar nas mãos, nos pés, no coração de quem realmente está conhecendo aquilo pelo sentido semita do termo. Que conhecer pode ser só racional, mas ele pode ser também um conhecer experiencial, que é o que você traz hoje. Francisco de Assis buscou conhecer a Cristo experienciando a Cristo. E hoje, será que ainda é possível conhecermos o amor para termos o verdadeiro propósito que é Cristo, fazendo uma experiência de Cristo? Tendo como inspiração São Francisco, sim, é possível. Basta você, na minha opinião, Frei, estar limpo, buscar sempre a retidão, buscar sempre o olho no olho. O próximo está aqui do nosso lado, não custa olhar para ele, não custa olhar para os idosos, para os animais, não custa olhar para a natureza que nos cerca, que é a dádiva divina. Sim, é um caminho possível para o primeiro passo. E o que é interessante é que Francisco de Assis é mais um meio de nós experimentarmos o amor de Deus. E você dizia que teve um conhecimento de Francisco de Assis. Sim, e sempre busquei muito. Eu sempre, enquanto criança, né, eu achava aquele senhor um fofo. Né? Um fofo. A vontade de abraçar. Sempre tive curiosidade, né? Puxa, aquela batina marrom, lembra chocolate. Daí tem uma coisa, queria abraçar, e minha mãe tinha as imagens de São Francisco, fazia as orações, rogava a São Francisco, e eu cresci nesse ambiente. Mas eu cresci num ambiente em que meu pai era judeu e minha mãe católica apostólica romana. Ambos respeitavam sua
doutrina, sua fé. Casaram-se na Igreja Católica com a permissão do rabino, mas com a intenção de que minha mãe fosse convertida ao judaísmo. E então, isso só seria possível se a minha avó concedesse essa permissão. Aí minha avó portuguesa, de Porto, né, muito esperta, disse, não, tá tudo bem, vamos lá. Ela deu uma mentira ali, né? Falou assim, não vou conceder nada, não. Se virem aí. Olha só. E aí ficamos ali naquele ambiente muito respeitoso. Tive a oportunidade de conhecer o judaísmo, de estudar bastante, né? Shimon de Bar Yochai, que caminhava ao lado de Jesus Cristo em tempos diferentes, mas a partir da doutrina judaica. E aonde São Francisco de Assis entra? Entra no nome do meu avô, que era devoto de São Francisco. O nome dele, Francisco de Assis das Chagas e Silva. Francisco de Assis das Chagas e Silva. Olha só. Meu avô. Um homem muito, muito devoto de São Francisco e que passou para minha mãe, para os meus tios por parte de mãe. E meu pai tinha um pezinho também em São Francisco ali. E me admirava a leitura, né, as palavras, os ensinamentos, e eu me via, sem saber que... Porque eu era uma criança, né? Até os 17 anos eu era uma criança, mesmo trabalhando. E aí, em viagens, eu comecei a conhecer lugares, histórias, e na idade adulta eu fui buscar mais ainda. E o meu primeiro grande impacto, o meu contato assim com uma proximidade com a realidade vivida por São Francisco de Assis, foi na cidade autônoma de Buenos Aires, na Argentina. A cidade autônoma de Buenos Aires tem Iglesia de Santo Domingo. E ao lado tem o monastério de São Francisco de Assis, que era um lugar de clausura, fechado, não aberto ao público, porque lá era a casa deles. E me impactou o primeiro dia que entrei ali, Frei, quando eu vi o espaço em que os freis franciscanos habitavam no século passado. Era uma cama de madeira desse tamaninho, né? Uma pia, um banco com uma xícara, porque eles preservaram aquele ambiente. Obviamente que hoje não é mais assim, mas eles preservaram. Aí uma rotonda com quelônios, para quem não sabe o que é quelônios, são jabutis e tartarugas, e aquilo preservado, aquele silêncio me colocou num estado de oração a São Francisco tão profundo que eu me vi ali pensando o que cada mente franciscana naquele ambiente estaria pensando. É inalcançável, foi inalcançável. Então esse foi meu primeiro contato com o que julgo ser uma realidade franciscana do século passado. Hoje o lugar, em função das histórias políticas, ele é abandonado, ele é mantido por iniciativa de pessoas que têm alguma relação afetiva e religiosa com São Francisco. Então eles mantêm aquele espaço ali, você paga R$1 para entrar, e é uma pena, porque inclusive na ouvidoria da Catedral de Buenos Aires você pode deixar a sua sugestão. Então eu escrevi uma sugestão com um olhar para esse monastério de São Francisco. Talvez o meu papelzinho tenha sido só um pedido de oração. Não sei se foi reconhecido, se foi acolhido. E todos os anos eu sempre buscava voltar. Depois desse momento em que o mundo parou, eu não voltei mais. Esse foi meu primeiro contato assim impactante, em ver a humildade
em saber o que é humildade. É vivenciar a humildade no olhar, na prática. É ver que um ser humano vocacionado abriu mão de tudo para servir a Deus num propósito maior, que é viver naquele quarto minúsculo, em oração, pensando na paz e no bem da humanidade. Esse foi meu primeiro contato, Frei. Um primeiro encanto. Um grande encanto, emocionante. Nós já falávamos aqui, em outro episódio, com o Frei Dacir Henrique, sobre a contemplação. E como é edificante para nós, freis, ouvir pessoas como você, que não são Eu sou leigo. religiosos, não são capuchinhos, Não, sou e um leigo. conseguem fazer essa pequena experiência, mas tão edificante, gratificante, de uma contemplação, de um silêncio, que leva a olhar a realidade com outros olhos. Por que será que nós conseguimos até os dias de hoje sentir esse perfume exalado em Francisco de Assis? Outro dia eu sonhei que isso corroborou também com uma história que eu vi de uma colega profissional de rádio com relação ao relacionamento dela. Mas eu sonhei com uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas que caía intensamente e era um cheiro tão real. E o cheiro, né? Aí eu acordei com aquele perfume e fiquei pensando, contemplando, analisando, como um curioso. E sentir esse perfume perto de outras experiências relacionadas e relacionais, eu pude discernir que é possível sentir esse perfume quando você está vibrando numa mesma frequência. Porque, para mim, Frei, a vida vibra. A vida tem que vibrar. Nosso encontro, ele tem que vibrar. O ambiente de trabalho, na harmonia, todos têm que estar vibrando na mesma frequência. Se há um ruído, o ruído, ele vai causar um barulho tão grande que vai desmasterizar essa frequência. Então, silêncio, ouvir é prata e silêncio é ouro. É o que eu acredito. E você conseguiu fazer essa experiência de Francisco lá com a sua família, ouvindo, vendo esta imagem e depois também estando em um lugar franciscano, um dos lugares. Um deles. Um deles, né? E mais uma vez vivencia este valor do carisma franciscano, da nossa espiritualidade, mas aos poucos você vai aperfeiçoando esse conhecimento que nós falávamos do início, né? Conhecimento para um grande propósito. Em Francisco de Assis, o grande propósito é ser como Cristo. Ele simplesmente está buscando viver o que todo cristão tem que viver. Pelo santo batismo, todos nós precisamos nos configurarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isto não faz com que haja apenas um caminho. Há outros modos também de se viver. Francisco, um santo de todos, hoje agrada até mesmo agnósticos, ateus, judeus. O que tem em Francisco que muitas vezes a gente... Poxa, por que não tem isso também em outras pessoas? A santidade, que é o que a gente busca como cristãos, buscar a santidade é como ler um livro. E eu não estou aqui mencionando a Bíblia Sagrada, eu estou falando de livro de forma ampla. Como educador, é minha obrigação falar sobre os livros também, para conectar à sua pergunta. Se um livro for deixado
aqui, ele passa a ser um ornamento. Ele é só um ornamento. Os livros, eles têm que ser deixados empilhados aqui como tijolos para uma construção. E a busca pela santidade, para pessoas mais vocacionadas, é como um caminho já determinado na vida. Cristo o escolheu para ser vocacionado, porque eu não fui escolhido. Mas o Senhor pode me conduzir até a santidade com uma simples palavra, uma frase. Então, por quê? O porquê. Eu vou responder ao Senhor. É para quê? E não por quê. Para quê? Para a santidade. De forma simples, humilde, tendo como referência o que o Senhor mesmo disse agora. Ele só quis se aproximar de Deus. Uhum. Eu também quero. Por isso essa proposta é tão viva nos dias atuais e continuará por muito tempo. Simplesmente quando buscamos viver como o Cristo, nós estamos buscando viver a perfeição do ser humano. Pois Cristo é essa revelação para todos nós. E às vezes nós nos perdemos na nossa própria humanidade. E só vamos reencontrar esta alma, esta vontade, esse ânimo, este propósito, quando estivermos diante daquele que realmente é a causa de tudo, que é o nosso Deus. Mas às vezes, Marcelo, falar de Deus com igreja, com santos, parece que a gente causa um distanciamento de algumas pessoas. Até por algumas vivências, talvez traumatizantes, vivências que não favoreceram elas a estarem próximas desse Deus. E como que em Francisco de Assis parece que há uma abertura maior. Muito maior. E, se o senhor me permite, eu vou colocar aqui um personagem, um amigo próximo. Ele não é ouvinte de rádio, não assiste televisão, ele é uma pessoa ligada ao esporte, enfim. E eu estou tentando evangelizar do meu jeito. Porque ele, de uma família muito católica, no leito de morte do pai, a mãe pediu a ele para que chamasse o sacerdote para a extrema-unção. Naquele dia, o sacerdote tinha muitos compromissos. Muitos. Isso foi o que me foi narrado. Muitos compromissos e não houve tempo hábil de chegar para a extrema-unção. Isso o traumatizou. Isso deixou um distanciamento da Igreja Católica, uma mágoa, um rancor, não presta, eu não acredito. E aí eu o chamei como um desafio para mim, para, me permita se estiver errada a palavra, reevangelizar. Está correta? Pode, o senhor é um pode. doutor da igreja, por favor. Pode ser. Reevangelizá-lo. E então, estávamos no ambiente, 2 filhas lindas, bebezinhas. Aí, a gente estava falando sobre filhos, eu olhei para as 2 crianças dele, e a gente estava sentado, e aí eu falei assim, lindas suas filhas, né? Ele, são meus amores, né? São meus presentes. Eu falei, de Deus. Ele me olhou. Quis o acaso, o destino que ele, já separado, e conheceu uma pessoa, Mariana, da igreja. Mera coincidência. O apresentei e hoje ele voltou para a Igreja Católica. Numa emoção tão fervorosa que arde um coração mais intenso que o meu. Então, por quê? Mais uma vez, é para quê, Frei? Para que a gente possa ter mais corações adoradores. E São Francisco de Assis, quando evangelizava,
ao pouco que sinto e sei, é a figura sagrada, santa da humildade. Até na adversidade nós temos que ser humildes. Ok, eu aceito esse fardo, eu vou caminhar com ele, para que Deus me mostre qual aprendizado posso ter depois de ter sido conduzido com o meu madeiro até esse instante em que uma nova luz, um novo caminho se abra. Esse é o propósito, que é a busca para quê? Que é evangelizar, e agora acabei de criar uma palavra, não sei se existe, Evangelizar. reevangelizar. E é interessante porque nós, enquanto igreja, precisamos, às vezes, bater no peito e assumir meia culpa. Meia culpa, né? minha máxima culpa. Por conta de que, pelos percalços históricos, por condicionamentos, não sei até quais são realmente os fatores que levaram a isso. Papa né? Francisco mudou muito a nossa Igreja Católica. As palavras desse Santo Padre sábias. Aí nós falamos sobre sabedoria. Sabedoria, e eu volto a fazer um paralelo com o que mencionei antes. Sabedoria é saber ouvir, mas falar menos. Essa é a minha opinião. E o Santo Padre, o Papa Francisco, ele luta muito na minha consciência para fazer uma igreja católica ainda mais aberta, mais humilde, mais próxima. E acredito que ele sofra muito com isso também. Muito, né? Mas a transformação que ele promoveu, ouça só, Frei. A igreja em saída foi o que ele nos propôs. Ide e evangelizai acima dos telhados. Que é o que nós promovemos na rádio Evangelizar, na TV Evangelizar. As antenas que estão no topo dos telhados, evangelizando. Ontem mesmo eu conversava com um sacerdote do rito ucraniano. E nós falávamos e discerníamos sobre vários aspectos da nossa doutrina, da nossa fé católica. E fiz uma pergunta a ele. E ele falou, poxa, eu não sei responder, mas eu vou te responder isso. E falávamos como nossa Igreja Católica é atacada. Mas não é só a Igreja Católica, são os sacerdotes, são as emissoras de rádio católicas, são pessoas que procuram levar a palavra de Deus, e aí tendo como referência São Francisco de Assis, aquele santo, silêncio, para agirmos com coragem, que o senhor mencionou no início. Coragem de evangelizar, de levar a palavra de Deus acima dos telhados, que sejamos a voz da evangelização. Pois bem, e então seguimos caminhando nessa busca constante da coragem pela evangelização. Coragem, do latim, core, é o coração. Agem, Força. a força. A força do coração, que é a coragem, agir com o coração, que é o que nós precisamos compreender de forma humilde. Tudo parece se encaixar tão perfeitamente para a gente, para nós que acompanhamos mais de perto a vida cristã católica, daquela pessoa que se distanciou na igreja. Ah, eu sou católico, não praticante. Católico ou não é católico? Decida. Eu posso te ajudar a te mostrar o que é ser um católico. Não sou sacerdote, não sou religioso, mas eu posso te ajudar. Exato. Eu ajo com o coração. E nesta sua fala, fazendo um link com o Papa Francisco, olha o nome, né? Francesco. Francisco. Não é dos jesuítas, é o Francisco, Francisco de Assis mesmo. É esse franciscano. esse ideal mesmo que ele tem. Porque São Francisco, ele recebe uma missão.
quando ele está diante do crucifixo de São Damião, naquela igrejinha toda destruída, ele ouve a voz: vai e reconstrói a minha igreja. E isso não era somente no sentido material, mas era também no sentido espiritual. Reconstrução, né? Reconstrução dele e de todo o povo ao seu redor. E do mesmo modo, o Papa Francisco vem promover isso. O Papa Francisco, ele não inventa, ele não cria, ele não tira nada do nada. Isso vem com a caminhada da igreja, principalmente com o Concílio Vaticano II, que nos pede para sermos essa igreja missionária. Ide, vamos, para frente. E principalmente quando você usa a palavra humildade, humildade é você não querer ser o dono da verdade. Humildade é você assumir as suas limitações, as suas dificuldades, mas também as suas potencialidades, riquezas, dons e talentos para se colocar em serviço, para se colocar também em diálogo com este outro que muitas vezes é diferente de você. Porque ele pratica um monólogo. Ele não consegue ser humilde, mas nós podemos agir com mais sabedoria para tentar tocar aquele coração. Então, veja só, tem um livro que eu vou compartilhar com o senhor, Frei, depois, que eu faço questão que o senhor leia, O Essencialismo. As pessoas buscam tanto, e eu terminei esse livro há 2 dias. É um livro, George Noel, eu acho que é esse o nome do autor, e um livro de prateleira que parecia simples, mas é um livro muito intenso, porque ele fala do essencialismo. E na busca pelo essencialismo, na etimologia da palavra, né, vamos buscar entender o que significa ser essencial. Muita gente vive em função da busca constante pela riqueza. Riqueza, carro, viagens. Quero conhecer a Grécia, mas o que adianta você conhecer a Grécia se você não sabe o que é o Parthenon? Quero conhecer Washington, Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem a Casa Branca. Não, lá não tem só a Casa Branca. Lá tem a segunda maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca Nacional de Washington. Não adianta você conhecer a biblioteca sem saber quais caminhos de escaninho percorrer para encontrar um bom livro. E o Essencialismo, esse livro, fala muito sobre isso, sobre essa busca constante pelo supérfluo, pelo querer parecer ser, por se esconder atrás de uma tela escura, de um computador ou de um celular, sendo quem você não é, em detrimento do essencial. O que é essencial para a minha vida? Eu vivo em 50 metros quadrados. Eu não estou aqui falando de simplismo não, sabe, Frei? Uhum. Do querer parecer simples ou querer parecer algo, não. Estou falando do que é essencial. E isso abre uma janela muito grande para reflexão sobre o que é essencial para a minha, para a sua, para as nossas vidas. O essencial dentro da nossa Igreja Católica está ali na nossa frente. É o sacrário. É Jesus Eucarístico. Uhum. E o sacerdote que nos conduz à caminhada. E o Cristo mostrou o que é ser essencial. Deus se faz limite ao reconhecer os nossos limites para encarnar a nossa humanidade. E você diz muito de tocar o coração. Tocar o coração é ser humano. Então, ao evangelizar, ao modo de Francisco de Assis, ao modo de Cristo, acredito que nós precisamos realmente tirar tantos acessórios que fomos colocando e ficar com esse essencial. E esses acessórios que o senhor menciona são as nossas próprias mazelas, as nossas próprias angústias, aquelas que nós dormimos e acordamos com elas. E essa desconexão com Deus
com os nossos santos milagrosos da Igreja Católica, São Francisco de Assis, São Pio de Pietrelcina, Nossas Senhoras com várias denominações, foram as santas consagradas pela imagem de Nossa Senhora, pela figura daquela que recebeu o Espírito Santo, para dar à luz a Jesus. E assim, tudo vem convergindo e nos apresentando e desafiando a vivermos a nossa humanidade. Não vivermos como anjos, vivermos a nossa humanidade. Enquanto nós desejamos ser deuses, Deus quis e se fez humano. Por que é tão difícil da gente aceitar a nossa condição e buscar viver ela da melhor forma possível? Livre-arbítrio, que Deus nos ensinou também. Você tem a escolha. Eu te dou. Nós somos o sal da terra. Nós somos a terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. A única certeza da vida é a morte. E outro dia, também em conversa, eu gosto muito de escutar histórias para que eu me enriqueça ainda mais a partir de histórias, tanto positivas quanto negativas. Escutei a história de um homem muito rico, financeiramente. Um homem de posse, de propriedades. Mas se o senhor olhar para ele na rua, o senhor não vai reconhecê-lo como um homem de grandes posses. Mas também não faz uso das posses em benefício próprio. Como fazer uma viagem, uma peregrinação. A vida de peregrino não é fácil. É um exercício de abrir mão de muitas coisas para peregrinar. E aí um dia eu falei para ele, o senhor vai ser o homem mais rico do cemitério. Aí ele falou, já doei. Então do cemitério o senhor será o mais rico ainda, porque doou em vida. Sim. Todo esse despojamento. Que é o rasgar as próprias vestes, né? Se olhar diante do espelho e de Deus, assim, quando as nuvens tormentosas, negras, cobrirem, né, com um escuro véu os pensamentos, as minhas palavras, e eu me questionar sobre aquela oportunidade de ter vivido mais um dia, quando Deus me devolve a alma para que eu siga sendo fiel. Não, eu não sou fiel a Deus. Deus é fiel a mim. Porque Ele devolveu a mim a oportunidade de viver mais um dia. Então, Ele acreditou em mim. Isso me torna ainda mais fiel. Esse é o meu discernimento. E nessa caminhada, nesse percorrer, aí eu recordo São Francisco de Assis. Quão sofrimento tem a história de São Francisco. Se a gente for estudar, o senhor é um doutor da igreja, o senhor pode falar muito mais que a mim mesmo, né? Na verdade, às vezes a gente se assusta ao descobrir que quanto mais nós conhecemos as coisas de Deus, mais a gente acaba se conhecendo a si próprio. Porque este essencial que você traz, de vivermos a nossa humanidade, é muito simples. Onde o próprio coração, ele chora ao ver uma situação de injustiça. Ele é empático, ele é verdadeiro, ele busca a verdade, ele quer acolher. Mas são as nossas mazelas, são as nossas ideologias que parece que vão nos cegando para vivermos o que o coração pede. E é tão simples. Coração na figura de Jesus, coração na figura de Maria, de São José, São Francisco, Lourdes. É tão simples. Fátima. E para nós, leigos, falar sobre santidade
às vezes é assustador ao próximo. Eu já ouvi, você busca santidade, Marcelo? Para com isso. É o meu íntimo. É a intimidade com Deus. E a cada dia, e quando eu mencionei para o senhor, não, eu não sou fiel. Deus é fiel porque me tornará ainda mais fiel em ter devolvido o meu espírito depois de uma noite de sono, depois de ter vivido experiências de quase morte, depois de ter tido a oportunidade de decidir sobre a vida de pessoas. É muito difícil para um líder. É mais difícil a escolha do que a comunicação, como diretor de empresa. É muito difícil. Você olha um papel frio e você, como líder que acredita na santidade da Igreja Católica, na santidade de Deus, naquilo que posso ser, você abre o papel e pede: Deus, me mostra os teus sinais. E é incrível, benevolente e intenso quando esses sinais surgem. As pessoas ouvem às vezes essa bobagem que ele está falando. Que pena que ainda não experienciaram essa conversa íntima com Deus. Como São Francisco, ele experienciou, ele viveu, reconstrói. Seja o engenheiro, seja o arquiteto, seja o marceneiro, o pedreiro, e reconstrua a minha igreja. É o que nós buscamos diariamente. Eu busco a reconstrução da igreja para mais corações fiéis a Jesus, para mais corações que sintam essa sarça ardente que é amar a Deus. E a santidade apresentada por Francisco, por tantos outros santos, dão para nós realmente a condição de possibilidade, porque são como nós, viveram Perfeito. como nós. Perfeito. Não é? A diferença está em que um coração que se doa, cada vez mais se encontra. Um coração que está para além de, sempre vai olhar além de. Mas isso somente é possível quando a nossa transcendência é marcada pelo grande transcendental que é o nosso Deus. E essa experiência ela pode ser feita de diversos modos. Algo que sempre você está destacando, Francisco de Assis, um homem humilde, um homem simples, um homem puro, um homem do povo, né? Mas que buscou ser de Deus. Poxa vida, realmente é um santo de todos. É um santo de todos e é um santo que, espero que depois dessa nossa conversa, Frei, mais pessoas possam buscar mais conhecimento sobre São Francisco, sobre os capuchinhos, sobre os porquês, para que cheguemos aos paraquês. E eu menciono também um segundo contato que tive com a Catedral de São Francisco de Assis, na cidade do Porto, em Portugal. Eu quero convidar, né, os seus ouvintes, os seus telespectadores do podcast Cappuccino Cast a buscarem essa imagem na internet, porque foi uma experiência tão magnífica. Eu me senti engolido dentro daquela catedral, de tão pequena, humilde, mas com ricos detalhes, suntuosos, grandiosos. Cada ponta de cada escultura, de cada desenho, era uma menção bíblica. Era uma citação bíblica, era um evangelho e era a oração de São Francisco. Foi um dos lugares mais lindos que eu visitei. Tive a honra e o privilégio de ter sido levado lá, até lá. Não foi nada programado. Aconteceu e foi o melhor momento do meu encontro naquela viagem. Foi a Catedral de São Francisco de Assis, na cidade do Porto, em Portugal. Francisco de Assis ele tem uma frase que nós usamos muito na nossa oração, que é: meu Deus e meu tudo. Quem sois vós? Vós sois o tudo, vós sois o bem, vós sois o grandioso e tal. E eu sou um nada, eu sou um pequeno, eu estou aprendendo, eu estou a caminho. Que esta consciência possa cada vez mais nos ajudar a sermos pessoas melhores.
E essa busca pela reconstrução, pela melhoria, pela humildade. Experimente a paz e o bem. É meu pensamento, a minha inspiração, meu insight agora. Experimente a paz e o bem. É tão simples. Você sabe que é paz, você sabe que é o bem. Junte as duas coisas e experimente. Depois a gente conversa. Marcelo, muito obrigado por esta nossa conversa. Para mim foi uma aula que o senhor deu, não foi conversa. Nós aqui fazendo esse bate-papo, com certeza edificamos um ao outro. Muito obrigado, E Frei. também queremos aí continuar nessa nossa parceria. Agradeço também publicamente Imagina. o espaço que a nossa central de podcasts da Rádio Evangelizar está dando, né, para nós também trazermos o carisma franciscano, a espiritualidade capuchinha, com convidados admiradores de Francisco de Assis, convidados freis capuchinhos e irmãs, que possamos sempre mais evangelizar acima dos telhados. Muito obrigado, Frei, e que São Francisco de Assis possa estar presente na vida de quem busca a paz e o bem para ensinar e evangelizar aqueles que não conhecem a paz e o bem para um caminho com mais propósito. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse foi o nosso Cappuccino Cast de hoje. No episódio, Francisco de Assis, um santo de todos, um santo para todos. Estive com ele, Marcelo Medeiros. E espero que você possa também compartilhar este nosso podcast, possa salvar e visitar os outros podcasts aqui da nossa central de podcasts da Rádio Evangelizar. Aguardo você para o próximo episódio, que com certeza será com mais um convidado, uma convidada incrível. Deus te abençoe, paz e bem.